O que é o grau de diversificação? Ele quer medir se ele está colocando ovos em cestas distintas. Tudo bem? E aí, ele vai precisar do que a gente chama de medidas de associação. O que é uma medida de associação? É uma medida que vai me ajudar a comparar um ativo com o outro, para saber se a minha carteira é diversificada ou não. Por que alguém diversifica uma carteira de investimento? Para não colocar os ovos na mesma cesta, tudo bem? Por isso que eu diversifico. Então, se eu comprar ações da Gol e da TAM, ou Latam, a minha carteira não é diversificada. Agora, se eu comprar ações da Gol e da Petrobras, a minha carteira é diversificada. Por quê? Porque se o petróleo subir, a Petrobras vai ganhar e a Gol vai gastar mais para abastecer os aviões, vai diminuir o lucro dos acionistas e a ação vai cair possivelmente. Então, se eu comprar ações da Gol e da TAM, a minha carteira é diversificada. Por que o investidor faz isso? Porque se ele não tem uma carteira diversificada e cai um avião, as duas ações vão despencar e ele vai perder dinheiro com as duas, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Medidas de associação entre duas variáveis. A primeira medida é a covariância. Então, sempre que tiver o C e o O na frente, você vai lembrar da palavra comparação, tudo bem? Comparação. Então, vamos pegar a minha carteira da Gol e da TAM e vamos tirar a covariância dela. Você não vai precisar, obviamente, fazer conta disso na CPA 20, tá? Mas você vai precisar saber que quando eu tenho uma covariância positiva, os ativos se movimentam na mesma direção, seja para cima ou para baixo. E quando a covariância for negativa, a minha carteira é uma carteira diversificada, porque os ativos se movimentam em direção oposta. Tudo bem? E a covariância é uma medida, anota aí, medida não padronizada. Por quê? Porque ela pode ir de menos infinito até mais infinito. Tudo bem? Então, a covariância é uma medida não padronizada. Medida não padronizada entre duas variáveis. Igor, o mercado usa essa covariância? O mercado usa mais a correlação. Por que ele usa mais a correlação? Ele usa mais a correlação por quê? Porque a correlação já é uma medida padronizada. Tudo bem? Padronizada. Legal? Que vai de quanto? Menos 1 a mais 1. Menos 1 a mais 1. E o que isso muda na minha vida? Isso muda na minha vida o seguinte, né? Que quando eu tenho... Pensa agora numa pessoa negativa que você conhece. Bem negativa, né? Pior que a hiena rádio. O que vai acontecer quando você estiver subindo a rua e ela estiver descendo na mesma calçada? Você vai para outra calçada, beleza? Tudo bem? Então, a correlação negativa, os movimentos acontecem em direção oposta. Beleza? Lembra agora de uma pessoa que você curte pra caramba, baita energia, baita alto astral. Se ela estiver descendo a rua ali, você vai ficar na mesma calçada. Então, quando os ativos são positivamente correlacionados, o movimento deles acontece na mesma direção. Enquanto um chora, o outro chora, e se um sorri, o outro sorri também. Lembrando que quanto mais perto dos extremos, mais forte é a correlação, seja negativa ou positiva. Então, uma correlação de menos 1, está bem próximo do limite, é uma correlação de inimigos mortais. Tudo bem? É tipo o seu salário com a inflação. Beleza? Isso é um exemplo clássico de correlação negativa. Beleza?
A correlação, a inflação subindo destrói o poder de compra do teu salário. Então, isso é uma correlação negativa, tá certo? Correlação positiva, IGPM com IPCA, que são dois indicadores de preço. Tudo bem que o IGPM está subindo mais que o IPCA, mas os dois sobem. Se o IPCA sobe, o IGPM sobe também e vice-versa. Não tem como o IGPM subir e o IPCA cair, porque os dois são índices de preços, tudo bem? Legal? Então, vamos lá. De posse dessa informação, agora você vai responder essa questão, que é mais uma questão que não pode falar ó céus, ó vida, beleza? Por quê? Porque ela é uma questão que vai exigir que você pense bastante. Então, vamos começar com uma questão fácil. Vamos começar com uma questão fácil. Questão número 13 é facinho. Um índice de correlação de -1 indica o quê? Essa é tranquilinha. Legal? Se movem em direção oposta. Essa é sossegadinha. Deus ajude que caia ela na tua prova. Então, -1, movimentos em direção oposta. Agora, vamos para essa aqui, que é um pouquinho mais complexa. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Quem já sabe, não preciso falar, né? Fica quietinho aí e deixa para quem não sabe. Considerando as correlações dos ativos, A e B é igual a 1, A e C é igual a -1 e B e C é igual a 0. Quais os gráficos abaixo que melhor representam a correlação entre essas variáveis? Qual que é o gráfico de A e B? Qual que é o gráfico de A e C? Qual que é o gráfico de B e C, respectivamente? E aí? Vamos lá. Lembra que eu falei que positivo movimento é na mesma direção e negativo em direção oposta? Então vamos lá. Qual que é o gráfico que a galera se movimenta na mesma direção? Que é o A e B igual a 1 aqui. Parabéns, o gráfico 3. Então, você já eliminou a alternativa A e B, beleza? Você já eliminou a alternativa A e B. Agora, qual que é o gráfico que os caras são inimigos? Que enquanto um vai para a praia, o outro vai para Monte Verde. O gráfico 2. Pronto, aí você já matou a questão. Alternativa D de dado. Manda um yes bem forte se você acertou. Alternativa D de dado. E o que é o gráfico 1 aqui? É uma correlação nula. Tudo bem? Às vezes esses caras se encontram na praia, né? Às vezes eles não se encontram. Ou seja, é banana com laranja aqui, entendeu? Às vezes eles estão no mesmo pomar, às vezes não. Então, nula que o movimento de um não é justificado pelo movimento do outro, tudo bem? E aí? Curtiram ou não? Entenderam? Fala aí que todo mundo entendeu para mim. Boa. Então, nunca se esqueçam, tá? Movimentos em direção oposta, correlação negativa. Movimentos na mesma direção, correlação positiva. Movimentos desordenados, correlação nula. Tudo bem?
Beleza? Então, covariância ou correlação medem o grau de diversificação de uma carteira. Se for positivo, os ativos se movimentam na mesma direção. E a covariância é uma medida não padronizada. Já a correlação tem uma medida padronizada, que é a mesma coisa, né? Se for positivo, os ativos se movimentam na mesma direção, e se for negativo, em direção oposta. Tudo bem? Beleza? Tá claro? Mais uma questão que fala de correlação. A última para a gente mudar de assunto. Pela teoria moderna de investimento, qual o melhor indicador de diversificação de uma carteira? Correlação do retorno dos ativos da carteira. Tudo bem? Correlação. Legal? Então, anota aí, né? Correlação ou covariância são medidas de diversificação de uma carteira. Tranquilo? Legal. E por último, para encerrar esse tema, eu tenho um cara chamado coeficiente de determinação. O que é o coeficiente de determinação? O coeficiente de determinação é o quanto ele determina que um ativo vai ser movimentado pelo que acontecer com o outro. Então, vamos lá. Deixa eu pegar. Olha o meu Excel mágico aqui. Eu fiz a correlação da minha carteira de investimento e deu uma correlação de menos 0,8. Pergunto para vocês, eu sou amigo ou inimigo desse cara? Essa carteira tem amigos ou inimigos? Boa, inimigos, tranquilo? Legal. Então, como que eu faço para calcular o coeficiente de determinação? Tá? Eu pego esse cara ao quadrado. Então, como que eu faço ao quadrado isso aqui? 8 vezes 8. Só para ficar fácil a conta para você. Então, 8 vezes 8, como vezes menos com menos vai ser mais, então, 8 vezes 8 deu 64%. O que significa isso? Significa que 64% das vezes que um chora, o outro dá risada. Só que sobra, né? Sobra 36%, né, de vezes que um chora por outra ou ri por outra razão. Então, o que é o coeficiente de determinação? É o coeficiente de correlação ao quadrado que determina quanto de um ativo é justificado pelo movimento do outro, né? Ou seja, em 64% das vezes que um cai, o outro sobe. Porque é uma correlação negativa, né? E se fosse uma correlação positiva de 0,8? Daria 64%. Mesma coisa, 64% das vezes que um sobe, o outro sobe junto. E 36% é porque subiu por outra razão. Vai cair isso aqui na tua prova? Muito mais conceitual do que outra coisa. Que é essa questão aqui, ó. Vamos lá. Essa é legal porque a gente revê todos os conceitos em uma única questão. Qual das segundas medidas de estatística abaixo é possível de ser definida sem a necessidade de mais nenhum dado, se tivermos somente a primeira medida? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês não vão me decepcionar. Se eu tiver a covariância, eu consigo chegar em quem? Se eu tiver a covariância, eu consigo chegar em quem? Não me decepcione. Se eu tenho a covariância, que é uma medida não padronizada, eu consigo padronizar essa medida e chego em quem?
Vocês estão aí? Boa, Patrícia. Se você tem a covariância, que é uma medida não padronizada, você padroniza e chega na correlação, que vai de -1 até +1. Legal? Alternativa B de bola. Se você tem a variância, você consegue chegar em quem? Não, se você tem a variância, você tira a raiz quadrada e chega no desvio padrão. Tudo bem? Beleza? E se você tem o desvio padrão, você consegue chegar em quem? Se você tem o desvio padrão, você põe ele ao quadrado e chega na variância. Tudo bem? Boa. E se você tem a correlação, você chega no coeficiente de determinação só colocando o índice de correlação ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Tem gente que vai precisar voltar um pouquinho nesse módulo, assistir novamente, tá? Parece que os conceitos não ficaram tão claros aí, beleza? Então, vamos relembrar. Covariância é uma medida de associação entre duas variáveis não padronizada. Se eu tiver a covariância, eu consigo chegar na correlação, tudo bem? A variância é quando eu analiso os dados de um único ativo. Então, não tem como eu chegar na correlação, porque eu tenho dados de um único ativo. Com quem que eu consigo chegar se eu tiver a variância? No desvio padrão, tirando a raiz quadrada. E, por sua vez, se eu tiver o desvio padrão, se eu colocar esse cara ao quadrado, então eu faço o movimento inverso e chego em quem? Na variância, não na covariância. Por quê? Porque quando eu tenho o desvio padrão, eu tenho dados de um único ativo também. Tudo bem? E quando eu tenho a correlação, se eu fizer esse cara ao quadrado, eu chego no coeficiente de determinação, R2. Beleza, meu povo lindo? Fala para mim que ficou claro isso, por gentileza. Para eu passar para o próximo assunto. Pode ser que tenha alguém aí que tenha que dar uma voltada, recapitular o conceito aí. E na hora que vocês forem fazendo, né, as questões também, isso vai ficando cada vez mais claro, tá certo? Vai ficando cada vez mais claro.